Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Desculpem a minha cara amassada, é rinite mesmo. E também as queimaduras de sol de quem trabalha na rua. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, por favor, não se esqueçam de deixar o like. Você não é inscrito? Por favor, se inscreva no canal. Faltam 2 para eu chegar a 1000 inscritos. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, nos grupos, onde você quiser. E eu também peço para você deixar um comentário, porque isso ajuda a engajar o vídeo e chega a mais pessoas, tá? Então, dito isso, vamos aos fatos. É assim, já teve gente que fala assim, ai credo, parece que você tem obsessão com o edifício Andraus, o edifício Joelma, o edifício da CESP, o Grande Avenida, os incêndios. Gente, quando aconteceu o do Andraus, eu tinha 10 anos. Quando aconteceu do Joelma, eu tinha 12. E naquela época, fevereiro, mês de férias, você não tinha com quem brincar? Você assistia televisão. Eu brincava na mesinha de centro da casa da minha avó, na sala, e ali a TV. E eu acompanhei aquilo com 10 anos, depois com 12 anos, mês de fevereiro é mês de férias. Eu acompanhei aquilo assim, estarrecida. E isso porque a coisa ainda, segundo os próprios bombeiros na época, foi meio camuflada porque estava na época do regime militar. E tinha o censor em todas as redações que limava o que ia, o que não ia. Tanto que no caso do Joelma, é assim, não dá para bater o martelo no número de vítimas, porque em cada lugar você encontra uma informação diferente. E o que se conhece, o número oficial. Oficial de verdade ou oficial de... Pode passar isso para a imprensa. Enfim. Mas, o que acontece? Um era meio perto do outro, um na rua Pedro Américo, outro na Santo Antônio, não era nem muito longe, né? Ali no centro, quem conhece o centro de São Paulo. E a região ali do Joelma, ela tem uma história trágica desde o começo do Brasil, porque foi um pelourinho, depois foi a casa da família Ferreira de Camargo, que teve o crime do Poço, que eu vou deixar inclusive o link do canal, do vídeo do canal Mistérios do Tempo, da Bruna Oliveira, que é um canal fantástico nessa parte de mistérios, e ela fez uma pesquisa excelente, e também vou deixar um link de um outro vídeo que explica muita coisa, que inclusive tem depoimentos, testemunhas da época, do escritor que escreveu o livro sobre os casos, enfim. Mas seria um lugar considerado amaldiçoado. Embora o terreno, porque as entradas ali do Joelma tem uma para Praça da Bandeira e tem uma que fica na rua Santo Antônio, número 140. Santo Antônio, se subir mais um pouco, você está no Bexiga. Fica ali perto da, desculpa, da Câmara Municipal de São Paulo. Enfim, a casa da família Ferreira de Camargo supostamente seria onde foi o crime do Poço, né? Mas, segundo fotos aéreas da época, mostrando que inclusive tem no vídeo da Bruna, não é exatamente onde foi construído o Joelma. É parte do terreno. O Joelma ocupa parte daquele terreno, porque as casas foram demolidas, ficaram muito tempo ali largadas, até que em 1970 começaram a construir o Joelma, que foi inaugurado em 72, e aí quando chegou 74 aconteceu a tragédia. Mas nesses relatos, existe inclusive um filme chamado Joelma, 23º Andar. Tem de graça aqui no
no YouTube para assistir. É um filme, é pesado, é muito bom. É com a Beth Goulart e com o Ed Carlos, aquele mesmo cantor da época da Jovem Guarda. E diante desses fatos, aconteceram assim. Tem um outro vídeo que eu não tô achando mais, porque tudo que existia sobre o Joelma eu assisti. E um bombeiro dizia que eles estavam meio atordoados, meio tontos e confusos por causa da fumaça, por causa do calor, por aquela coisa toda, com o desespero. Teve um jornalista que esse está no vídeo que eu vou deixar aqui, que ele falou que o que foi assim pavoroso de ver era os olhos e a expressão de desespero no rosto das pessoas, que elas não estavam prontas para ir, elas não queriam ir, elas não aceitavam. Então tem uma história que diz que aquelas 13 pessoas que nunca foram identificadas, que ficaram presas no elevador, que hoje são conhecidas como as 13 almas benditas, que estão lá no cemitério da Quarta Parada, que nunca foram identificadas, nunca foram reclamadas, mas o que é estranho é que teve um rapaz que até a década de 80, a família dele desesperadamente procurou por ele. Era um rapaz de 19 anos que morava ali se eu não me engano, na Alameda Campinas, em São Paulo. E os pais dele procuraram esse menino desesperadamente, era o primeiro emprego dele. Mas, mesmo depois com o teste de DNA, aparentemente ninguém quis fazer nada, ninguém. E ficou. Então, na época disseram que essas 13 pessoas, elas estavam abraçadas dentro do elevador e que seus corpos já tinham se fundido ao aço do elevador por causa do calor e que deu muito trabalho para tirar. Por outro lado, tem uma história de que isso aconteceu no Andraus, que aconteceu em 72. Não eram 13, mas eram. E tem mais uma história que até um bombeiro conta que quando ele chegou num banheiro, não sei se no 18º andar, alguma coisa assim, tinha umas 8 meninas, umas 8 jovens, ajoelhadas e abraçadas como se elas estivessem rezando. Então, as histórias não batem. Pode ser pelo choque que eles sofreram? Pode. Pode ser pela intoxicação na fumaça, por uma série de coisas. A situação deve ter sido desesperadora para eles. Porque até mesmo os homens que foram condecorados, inclusive pelo Richard Nixon, pelo resgate do Andraus, no Joelma muitos deles não conseguiram fazer nada e a situação foi desesperadora. E aí é que se viu que São Paulo não tinha estrutura para ter edifícios tão altos. E naquela época já tinha o Itália, que era um monstro, né? Então, diante de tudo isso, não se sabe exatamente se teve a censura, o choque, o trauma, o quê? Que fez essas pessoas passarem uma história parecida em locais diferentes. E existe também, eu lembro que a minha avó, ela tinha uma oração já bem amarelada, bem antiga, da oração das 13 almas. E ela dizia que aquilo vinha desde o tempo, supostamente seriam 13 pessoas que vieram para o Brasil escravizadas, né, para trabalhar aqui nas lavouras, e que depois da sua passagem, eles começaram a fazer milagres. Mas do mesmo jeito tem gente que reza para as 13 almas lá da Quarta Parada, as 13 almas do Joelma, e consegue graças. E seja feito conforme a sua fé. Mas o fato é que histórias parecidas em locais diferentes tornam a lenda ainda mais instigante. Concorda?
Mas enfim, se você quiser conhecer mais sobre essas histórias, eu vou deixar tudo fixado no primeiro comentário, tá? E eu sempre deixo lá a chave do Pix para alguém, se quiser, se puder, fazer um mini Pix para me ajudar com aquela série dos mini docs. Um dia ela ainda sai. Tá difícil porque é um trabalho solitário, eu não tenho arquivos para consultar aqui na cidade, gente para ajudar não tem, mas para atrapalhar tem um monte, gente para querer tirar vantagem tem um monte. Então eu resolvi, vou fazer sozinho, mas ainda vai levar um tempinho, tá? Gente, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Obrigada a vocês que sempre são os fiéis que estão aqui. E até o próximo vídeo. Não se esquece, curte, comenta. Se puder, compartilha. Não é inscrito? Se inscreve. Fui!